Nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Paulo fala o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Emmanuel vem comentar na lição 55 do livro Pão Nosso, coisas invisíveis. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base? Toda inteligência nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Alguns aspectos para a gente analisar hoje nesse estudo do Emmanuel bastante interessante. No primeiro lugar, a gente lembra que a definição de Deus, que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, é que ele é a inteligência suprema, a maior inteligência que existe no universo, ou no pluriverso, como queiram aí os mais novos cientistas, e é a causa de tudo o que a gente vê ao nosso redor. Então, ele tem um momento que ele fala que, né, toda forma inteligente, ela nasce de uma disposição inteligente. E que a gente, pelos nossos olhos aqui desse corpo físico, que são bastante limitados, são tão limitados que, por exemplo, recentemente a gente teve a oportunidade de mandar um telescópio ficar no espaço, numa sonda, né, durante muito tempo, chamada Hubble. E quando a Hubble retornou, trazendo fotos e imagens do espaço, trouxe um espetáculo de cores que os nossos olhos aqui não conseguem atingir porque eles estão limitados pela nossa gravidade, né, daqui da Terra. Mas quando você ultrapassa a barreira da gravitacional, você vê um espetáculo de luz, né, de coisas que os nossos olhos não conseguem observar. Assim como também nossos olhos também não conseguem observar, não estão aptos, preparados para observar todo o mundo espiritual que está ao nosso redor, e que o próprio Paulo de Tarso ele diz em suas cartas, né, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Mas vem dizer para a gente o seguinte: a gente começa a conhecer a natureza de Deus através da sua obra. E a obra que está à nossa disposição já é uma obra tão majestosa, tão espetacular, que a gente começa a pensar assim, se toda causa inteligente teve uma origem inteligente, então o que acontece, né? A gente só consegue observar, por exemplo, até segundo um exemplo que Allan Kardec dá no livro da Gênese, fala, quando você olha a engenhosidade de um relógio, e você vê assim, a carga magnética correta, exata, que você deve colocar nos ponteiros do relógio, para que o ponteiro do segundo realmente leve 60 segundos para dar sua volta completa, e o ponteiro do minuto obedeça ao do segundo. É um trabalho engenhoso e é um trabalho que cá para nós, não é qualquer um que consegue fazer. Aliás, se pedir para a gente para fazer agora, né, se botar um manual, pode ser que a gente tente fazer, até consiga obter algum êxito, mas a gente vê que atraso de microsegundos e um dia vai dar diferença, o relógio vai ficar se atrasando o tempo todo. É um trabalho engenhoso, mas é um trabalho que você tem a certeza de que quem está fazendo esse trabalho está sendo um homem. Agora, quando você começa a olhar o movimento de um planeta ao redor de uma estrela, né, na órbita de uma estrela, e a harmonia que existe nesse processo, você fica, peraí, isso aqui eu tenho certeza que o homem não teve condições de fazer isso. Embora os espíritos dizem para a gente, né, que são espíritos mais elevados do que nós que fazem esse trabalho. Esse trabalho ainda não chegou em Deus ainda, né? Mas mesmo assim, está além da nossa compreensão, então a gente começa a imaginar, tem uma inteligência ali, muito superior à nossa, né,
E não foi o homem que fez definitivamente. Mas se a gente quer começar a ter uma noção do que é a divindade, é a gente começar a olhar sua obra, o ciclo de vida de cada vegetal, de cada animal, todo esse processo de seleção natural, essa cadeia alimentar que vai promover todo o equilíbrio da natureza. E a gente começa a perceber que o homem começa a colocar a mão nas coisas e dá problema, né? Igual aquela vez que foram considerar que o gato era um ser demoníaco e aí começaram a exterminar os gatos, os ratos proliferaram e veio a peste bubônica, né, que disseminou muitas vidas. Quer dizer, cada vez que o homem tenta colocar a mão, acaba atrapalhando também, igual aconteceu, por exemplo, com o laboratório que originou esse vírus do Covid aí também, né? Mas a gente vai vendo que Deus, ele está sempre por trás de todas as coisas e também que as coisas só acontecem com a autorização de Deus também. Parece que a gente está criando uma figura de um Deus tirânico, né? Mas não é por aí não. Na verdade, as coisas acontecem todas para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Então ele veio falar aqui para a gente, ó, o olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas Emmanuel vai falar para a gente, mas que ninguém resuma essa expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar, não. Porque não é só aquilo que a nossa mão alcança, não. Tem muita coisa além da nossa mão que vai expressar toda a magnitude, toda a bondade do Pai, né? Toda essa capacidade de Deus que a gente ainda não tem condições de compreender. E a gente, quando vai conversar sobre Deus, cada um vai ter uma opinião diferente. E, infelizmente, a gente vivendo num mundo em que o ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade falam muito alto, cada um vai pretender ter a verdade da sua interpretação de Deus. Mas os Espíritos vêm falar para a gente, né? Por enquanto, a gente não tem condição ainda de entender a natureza de Deus, além desses conceitos básicos para a gente, de que Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e que Ele é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, né, de todo o universo, ou pluriverso. Então o que acontece? A gente não tem condição de compreender ainda a natureza de Deus. Aí Emmanuel termina dizendo para a gente o seguinte, no último parágrafo, ele fala assim, ó, cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. O que os Espíritos falam para a gente? A etapa que a gente se encontra aqui na Terra é a etapa de aprender a amar uns aos outros como a si mesmo. É a etapa de aprender, primeiro, a se conhecer, o autoconhecimento, identificar na gente o que está desafinado com o Evangelho de Jesus e procurar trabalhar para usar realmente o Evangelho como diapasão das nossas vidas, aquele instrumento que vai determinar a afinação mais correta do instrumento. Então nós temos que afinar a nossa vida de acordo com o Evangelho. Conforme a gente vai fazendo isso e o amor vai tomando conta dos nossos corações, aí sim vai sendo permitido aos poucos que a gente conheça mais o Pai. A gente vê que alguns espíritos vêm para cá em missão mais evoluídos, muito mais evoluídos que toda a humanidade, e eles já trazem uma noção maior do que seja Deus, mas eles nos poupam dessas informações porque a gente não está preparado ainda para esse tipo de informação. Mas a gente percebe, né, que alguns espíritos, que a gente não precisa nem nomear, né, mas tantos, a gente fica aqui no Chico Xavier, fica na Madre Teresa, um representante da igreja, fica um Sai Baba, um representante indiano. Em cada cultura, Deus vai mostrar para a gente que não deixa ninguém desamparado. Todas as religiões do planeta todo, tem sempre alguém cuidando daqueles fiéis ali, tem sempre alguém representando Deus, trazendo seus valores de Deus para dentro da gente. O que a gente precisa aprender assim, é respeitar as pessoas, todas as pessoas indiscriminadamente, todas as que vivem aqui com a gente, e acender essa luz interna nossa, através do sentimento, através da prática da caridade, através da disciplina do pensamento. A gente precisa fazer isso. Conforme a gente for fazendo isso, os campos começam a se abrir para a gente e a gente vai entender por que Jesus fala lá no Evangelho que foi dado a algumas pessoas muito humildes a oportunidade de estar conhecendo coisas que estão ocultas, aqueles que são os mais doutores, aí, os mais inteligentes da Terra. Porque a inteligência é uma etapa evolutiva, sim, mas a etapa evolutiva se complementa, mesmo completa, com a moralidade. Então, a asinha da inteligência vem, a da moralidade vem logo depois.
Então, fica aí a reflexão de Emmanuel mais uma vez para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.